as eras. Mas chega nesse capítulo aqui, 16, tem essa revelação do Consolador. E o Consolador é o Paracleto. E esse Paracleto, essa palavra Paracleto em grego significa ajudador. Jesus disse, eu vou, e se eu não for, o Espírito Santo não vem. Mas eu vou rogar ao Pai para que ele venha estar com você. Do mesmo poder, da mesma categoria, o mesmo Consolador. E como ele é Consolador, essa palavra consolar fala de advogar, está a seu auxílio, lhe beneficiando, lhe ajudando. O Espírito Santo não é uma força de Deus. O Espírito Santo não é energia de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa, né? Está estudando na escola dominical? O Espírito Santo é uma pessoa. Só que ele é um espírito invisível, incorpóreo, imaterial. E ele é santo. E essa palavra santo quer dizer que ele é sagrado, que ele é puro, que ele é fiel, que ele é verdadeiro, que ele tem a alta moral. Ninguém pode tratar do espírito imoral, pois ele é espírito eterno, que faz parte da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito. Então ele é o Espírito Santo, o Espírito raro, precioso, e não, por isso que não se pode blasfemar, injuriar, difamar, caluniar o próprio Espírito. Então ele não é uma força, como muitas religiões ensinam. Ele é uma pessoa que pensa, que fala, que tem inteligência, que tem emoções. Ele se entristece, diz a Bíblia. Ele se ira. É o Espírito que dá vida. A Bíblia diz que ele é o Espírito revivificador. O Espírito Santo, ele renova, pastor Paulo. Ele foi enviado por Cristo para renovar o ser humano caído, falido, fracassado, arruinado por causa do pecado, escravizado pelo diabo. Queira o ser humano acreditar ou não, ele é pecador, somos pecadores. Então o Espírito Santo, a função dele é regenerar, renovar, refazer, tornar uma nova criatura, fazer de novo, reconstruir. Ele é o cirurgião dos céus. Vai tratar a cirurgia, né? Cortar o pecado do ser humano. Então o Espírito Santo, ele é o bisturi que vai arrancar o câncer do pecado, a mazela do pecado entranhada no ser humano, a qual Satanás escravizou. Porém, o Espírito Santo só faz isso quem crê em Jesus. Não é na Umbanda, não é na Quimbanda, não é no Candomblé, não é nos santos católicos, não é na mesa branca, não é no judaísmo, no budismo. Não, é só em Jesus de Nazaré. Até o nome Jesus, Yeshua, quer dizer salvação. Deus é salvação. E Jesus, o Cristo ungido, o que foi eleito, que recebeu toda a plenitude do Espírito eterno, do Ruach, né? A palavra grega Ruach, o hálito, o vento, o sopro de vida. Então o Espírito Santo é aquele que renova. Todos nós que nos convertemos recebemos este renovo. E o renovo é reconstrução. O Espírito Santo está nos reconstruindo para Deus. Por isso que a gente pensa no céu, porque é o Espírito que é do céu. Jesus disse a Nicodemos, quem é da terra, fala o que é da terra. Quem é do céu, fala o que é do céu. Eu não sou desse mundo, vós sois deste mundo. Aleluia. Então quem recebe o Espírito Santo, que creu em Jesus, o Espírito Santo convenceu, irmã Thalita. E esse convencimento é ele testificar, confirmar, afirmar que Jesus é justo e que ele é o Salvador, e que você e eu está perdido e que precisa de um resgatador, e ele se chama Jesus. Então o Espírito Santo é aquele que vai renovar, é aquele que vai advogar, é aquele que vai consolar, é aquele que vai lhe ajudar, é aquele que vai trazer de novo para Deus. Por isso que a igreja que tem o Espírito Santo, o pecador restaurado, fala do céu, pensa no céu, quer morar no céu, só fala de Jesus, só pensa no céu, porque é o Espírito
Espírito é a pessoa do Espírito. Alguém que é carnal só fala daqui. Um crente carnal só fala da terra, só é da terra. Ele não está usado pelo Espírito Santo. Mas quando alguém tem o Espírito Santo com ele, o Espírito Santo ensina, fala do céu, pensa no céu, na glória celeste, na vida eterna, pensa no céu. Aí alguém vai dizer, menino, só fala de céu, pensa na terra um pouquinho. Não, porque eu não sou daqui, eu sou peregrino, sou forasteiro. Meu lugar não é aqui, meu lugar é no céu. Por quê? Porque é o Espírito Santo, é o Espírito Santo que leva você nas dimensões celestiais. Você vive o céu, você almeja o céu. Esse mundo não lhe interessa, nada aqui lhe interessa. Você só quer o céu porque o Espírito é do céu. Aí Jesus disse, e quando ele vier, Espírito Santo vier, e ele veio ali no Pentecoste, o poder dele, convencerá, preste atenção, vai confirmar, afirmar, persuadir o mundo, esse mundo, o mundo do pecado. Olha 3 funções do Espírito Santo. Ele veio através da súplica de Cristo, veio, estava na igreja primitiva e está até hoje. Ele que me convenceu, ele que te convenceu, ele que te convenceu e você se rendeu a Jesus. Primeiro ponto do Espírito Santo, ele é o Espírito Santo. Ele é o Espírito Santo, em que ele vai convencer o mundo, vai afirmar que esse mundo governado por Satanás, ele vai dizer que esse mundo é governado pelo diabo. O sistema social, o padrão de vida, não vem de Deus, vem do próprio Satanás. Aí Jesus disse, quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado. Então o Espírito Santo que diz na cara de quem está nesse sistema, olha o padrão de vida que vocês vivem, não é meu, é de Satanás. Como assim? Aí tu vai aprender quem é Deus, o caráter dele, a personalidade dele. Eu não minto, Satanás mente. Eu não tomo cachaça, Satanás te faz beber cachaça para tu morrer com cirrose. Eu não fumo cigarro porque eu não uso drogas, mas o diabo coloca na mente do homem para fumar cigarro, para ter câncer de laringe, de pulmão, câncer de tudo. Eu não uso drogas ilícitas, maconha, cocaína, heroína, mas Satanás coloca na mente do ser humano para usar tudo isso para matar de overdose. Aleluia. Deus não é grosseiro. Satanás ensina a ser rude, ignorante, bruto, bruta, cavalo. Deus é simples, Jesus é humilde, aleluia. Eita, o mundo é governado pelo padrão avarento. Satanás ensina o homem a amar o dinheiro. É dinheiro, eu quero dinheiro. Eu não quero ser esse Jesus, ele não me dá dinheiro não. Eu quero dinheiro. Aí vai no sistema político do Brasil e do mundo. Políticos corruptos, ladrões, bandidos, roubando dinheiro público. Satanás é o pai deles. Aí o Espírito Santo diz, está vendo muitos bairros, sociedades, comunidades, ruas que não são pavimentadas. Aqui na linha, na Rua Aurora, quando a gente pegou um motorista de aplicativo, ele disse, eu passo aqui há mais de 50 anos. Eu ia para a igreja Assembleia de Deus ali no Ibura, mais de 50 anos, isso nunca foi pavimentado. Eu não era nem nascido, mas está lá, aperta a linha, buraco, tem mais buraco do que a lua. Por quê? Entra governante, entra prefeito, entra senador, não faz nada. Sistema do Satanás, roubando dinheiro público. Mas se não for na prefeitura, a rua já está pavimentada. Mas cadê o dinheiro? Foi para onde? Para o bolso deles. E tu e eu e quem mora ali em cima come todo dia poeira. Coitada das mães, das mulheres ali dona de casa, quer varrer hoje, daqui a pouco está ensopado lá de poeira. Por quê? Sistema corrupto de bandidos. É do diabo. O diabo governa esse negócio. Quer mais um pouquinho do padrão desse mundo que está nos braços de Satanás, que o Espírito Santo veio para convencer do pecado esse mundo. Espiritismo. Satanás é expert, ele é enganador, ele é o sedutor, ele é o traiçoeiro, ele é ilusionista. Ele vai inventar e dizer para o pecador acreditar em entidades. Vai dizer que a entidade é um Deus, que é um Deus A, que é um Deus B,
e muitos devotos vão se prostrar a isso. Deus abomina idolatria. Quando eu não servia a Cristo, eu ia para o Morro da Conceição, ver Cecinha lá. Eu não era católico, eu ia para a farra, para as festas, mas eu via as pessoas subindo com farda, com aquela bata azul, com tijolo na cabeça, subindo de joelho, irmão Brivaldo, até o morro, até lá Cecinha, acender vela para ela. Eu via a gente subindo de costa, pagando promessa, de costa, do pé do morro, até ela, crente. O Espírito Santo diz: eu odeio idolatria. Não foi Maria que morreu na cruz, não foi Maria que derramou sangue. Maria não faz nada, ela morreu e vai ser ressuscitada para ser julgada. Quem idolatra está debaixo do pecado é Satanás enganando. Glória a Deus. Ele veio para convencer esse sistema. Mas tem os padres ensinando tudo lá, onde Deus abomina. O Espírito Santo está com eles, ensinando a idolatrar. Um dos mandamentos de Deus: não farás imagem de escultura. Aleluia. Mas o diabo engana. Coloca Maria como fosse uma divindade. E muitos são devotos. É a mariotria. Os devotos de Maria. Hoje está lendo isso aqui. Mas no dia do juízo vai estar diante de Cristo. E ai de quem ensinou tudo isso. E quando Maria foi julgada, que ela souber que ela foi idolatrada, ela virou uma deusa aqui. Que Maria morreu. Maria será ressuscitada para ser julgada pelas obras dela na terra. Mas é o Espírito Santo. Ele é invisível, mas ele fala, irmão Brivaldo. Ele ensina, ele doutrina. E ele leva a gente para não ser enganado por essas maracutaias do diabo. Sistema de Satanás, sensualidade, luxúria, um dos 7 pecados capitais. O que o diabo gosta para quem dá lugar para ele é fazer do homem e da mulher mostrar suas carnes. Mulheres com roupas decotadas, mostrando quase os seios. O irmão dela balançando, olha, parece que está na Ceasa. Ela gosta de usar vestidinho, acochadinho, mostrar as pernas dela, mostrando as coxinhas bonitinhas dela. Isso é o Espírito Santo? Não. Ele é santo, ele manda cobrir tua carne, ele manda cobrir teu corpo, ele manda ter moral e ter honra. Por isso, mulher que se converteu e tem o Espírito Santo, não se veste sensual, rapaz. Não se veste mostrando os seios. Que conversa é essa? Não se veste com roupa curtinha, mulher com shortinho, com saia apertadinha, mostrando a calcinha dela, e o marido, minha mulher, tem capeta, não tem o Espírito Santo. Ele é santo. Ei, pastor Paulo? É aqui, ó, é o que Jesus disse. Ele vem convencer lascívia, sensualidade, luxúria. E muitas denominações está assim, ó. Homens e mulheres se exibindo, querendo mostrar, querendo ser. E a Bíblia diz que a gente é pó, é cinza, é caco entre os outros cacos. A Bíblia diz que a nossa vida é como um vapor que aparece sólido. A Bíblia diz que a nossa vida é como água jogada no chão. A gente não é nada. Mas muitos estão sensualizando pecado diante do Senhor. Pois ele tem moral. Tu nunca vai ver Jesus dançando, se requebrando, um vestidinho de Jesus coladinho, Jesus mostrando: olha meu piscinho, meu tríceps, olha minha coxinha. Olha, não, porque ele é santo. Tu tem glória para Jesus? Aleluia! É o pecado. Outro pecado que o Espírito Santo vem convencer esse mundo que está na mão do diabo, que é o padrão do diabo, né? É o caráter do diabo. Incredulidade. O diabo coloca na mente do homem, do ser humano: não crê em Deus, não crê em Jesus, não vale a pena. Isso é obra de Satanás. Orgulho. Satanás é o expert no orgulho. Ele coloca na mente do ser humano o orgulho. Eu separei algo aqui, olha. 2025, o Brasil bateu um recorde de feminicídio. 1.568 mulheres morreram. 2026, desde fevereiro até agora, 228 mulheres morreram. Sabe por quê? Casamentos que Deus não está no negócio. Uniões que não veio do Espírito Santo, veio do diabo. Quando fala de orgulho, o homem que ele não gosta de ter orgulho ferido, é o machista.
todo machista soberbo. Agora a gente viu um tenente-coronel que matou a esposa, que era uma soldada também. Ele queria ser o macho alfa e disse que ela não tinha que trabalhar. Mulher para ficar em casa, cuidando da família. E ele, ciumado, endemoniado, deu um tiro na cabeça da sua própria mulher. Agora há pouco. Por quê? Por causa do orgulho. O padrão de Satanás é orgulho. Tocar na sua moral. Mas não tem moral nenhuma, irmão. A gente tem honra nenhuma, a gente é pecador. Criminoso diante de Deus, merece o inferno. Mas o homem usado pelo diabo não pode tocar no orgulho dele. Eu sou o macho alfa. E a mulher tem que se submeter, ser escrava, apanha. E se falar grosso, apanha de novo. E se falar grosso, o homem mata. E você vê, é só 3 meses do ano. 3 meses só, viu? Mais de 200 mulheres já perderam a vida. Mais de 300 mulheres perderam a vida. Quase 300. Porque é o padrão de Satanás. Ele é o espírito do orgulho, da soberba. Ele é o espírito crente que leva para o feminicídio, que leva para o patricídio que mata pai, matricídio que mata mãe, parricídio que mata, fratricídio que mata irmão, infanticídio que mata a criança. Que você vê de barbaridade de crianças sendo mortas, crianças sendo sequestradas. É o padrão deste mundo. Aí alguém diz assim, meu Deus, por que Deus permite isso? A criança é um anjinho. Por que é que Deus permite ser roubada, tirar dos órgãos, ser sequestrada, ser vendida? Por que Deus permite? Olha a vida do pai, olha a vida da mãe. E assim é a consequência. Porque o Espírito Santo veio convencer esse mundo que está governado pelo diabo. Eu não creio no diabo não. Sabe? Isso não existe. O inferno é aqui. Só quem está dizendo isso não, é o Espírito Santo. O Espírito da verdade. A pura verdade. Ele é a verdade. Ele ensina todo esse padrão diabólico. Aleluia. Podre, imundo. Mas o ser humano faz o quê? Não quer saber. Aí faz do que? O Espírito Santo mentiroso? Então ele vai mostrar que ele é mentiroso. Ele vai mostrar se ele é mentiroso ou verdadeiro. E eu quero dizer, mais uma noite, mais uma sexta-feira, o Espírito Santo está dizendo que vai mostrar para essa sociedade, vai mostrar para Jardim Uchoa, que ele não mente, que ele é o Espírito da verdade. Eu já tenho Deus no meu coração, mas mente, ele é mentiroso. Eu já tenho Deus no meu coração, rouba. Ele é ladrão. Eu já tenho Jesus no meu coração, mas dá golpe nos outros. Ele não é golpista. Aleluia. Eu já tenho ele no meu coração, mas dá umas boladas na cachaça. Ele não é cachaceiro. Eu tenho ele no meu coração, não preciso não. É? E é assim, é? Após Jesus disse, ele vem para convencer, testificar, confirmar que esse mundo está no pecado. Queira ou não queira. Jesus está dizendo aqui, ele não veio te pedir autorização, não. Ele veio convencer. Ele veio afirmar. Você é pecador. Você está dando lugar para o diabo. E se você não receber Jesus, você está condenado ao inferno eterno. Aleluia! Glória a Deus. Segundo ponto, veio convencer esse mundo da justiça. Por que justiça? Jesus diz, vem convencer do pecado porque não crê em mim. Olha o ponto que o Espírito Santo vem. Convence esse mundo do pecado porque não crê em Jesus. Em Jesus por quê, irmã? Porque ele foi enviado de Deus. Não crê que Jesus foi enviado. Tem João de Deus. João de Deus, ele era espírita kardecista. E João de Deus tinha reca de gente. Até pessoas fora do país vinham para cá na consulta. Mas descobriu que João de Deus estava estuprando as mulheres. Está preso aquele velho instrumento de Satanás. Do pecado por quê? Porque não crê em mim. Ou seja, não crê que Jesus foi enviado pelo Pai. Não crê que ele é o Cristo, não crê que ele é o Messias, não crê que ele é o Salvador, não acredita. Então o Espírito Santo vem, convence que o mundo está no pecado, porque só Jesus de Nazaré é o Salvador. Eita glória, Jesus está presente, pastor. Oh Deus grande,
Jesus está presente, viu? Jesus está aqui, o Espírito de Deus está movimentando. Glória, aleluia, aleluia, aleluia. Deus sempre decante comum que a soberania. Anos e anos, gerações e gerações, séculos e séculos, e o Espírito Santo está convencendo. Nega Jesus, o mundo está no pecado, está no pecado. Agora é da justiça. Por que justiça? Porque Jesus morreu como pecador, sem ser pecador, foi para a cruz, derramou o sangue. Aí o Espírito Santo vem convencer este mundo maligno, diabólico, satânico, da justiça. Por que, irmão Brivaldo? Porque Jesus morreu e foi ressuscitado e subiu ao Pai. Se Jesus fosse um fanfarrão, se Jesus fosse um trambiqueiro, um fascista, um enganador, um macumbeiro, se Jesus não fosse quem ele disse que era, ele jamais entraria no céu, porque no céu é santo, porque o Deus eterno está lá, pastor Paulo. Jesus não poderia entrar no céu, aleluia, mas ele ressuscitou. É Deus dizendo, é o Espírito Santo dizendo, ele morreu, ele não merecia morrer, porque quem morre é quem está no pecado, o salário do pecado é a morte, mas ele morreu sem pecado, mas ao terceiro dia ressuscitou, e ele subiu ao céu, e o Espírito Santo diz, esse mundo perdido, Jesus era justo, e ele morreu e subiu ao céu, entrou na presença de Deus de novo, ele não tinha pecado nenhum. Jesus não tinha pecado nenhum. O Espírito Santo vem convencer esse mundo. Aceita ele, porque ele é justo. Se ele tivesse pecado, amor, ele não entraria no céu, porque ele morreu no pecado e Deus condenou. Mas Deus ressuscitou para testificar que ele era santo, ele era justo, não tinha pecado nenhum. Ressuscitou dos mortos, e o Espírito Santo testifica. Essa é a justiça de Jesus para justificar quem é condenado. Aleluia. Satanás não tinha domínio nenhum sobre Jesus, porque ele não tinha pecado. Jesus não se submeteu a Satanás. Jesus não se dobrou a Satanás. Jesus não seguiu o padrão de Satanás. Lá na cruz ele venceu Satanás. Lá na cruz ele venceu os demônios. Lá na cruz, diabo Adriano, ele derrotou o inferno e a morte. Aleluia! A justiça que o Espírito Santo veio confirmar é essa. Satanás perdeu a legalidade sobre a raça humana. Vou repetir. O Espírito Santo veio convencer esse mundo pela justiça de Jesus. Satanás não pode mais se vandalizar com nenhum pecador. Perdeu a autoridade na cruz. Ele não pode mandar em mim e você nada. Ele só tem autoridade quem nega Jesus. E aqui está o perigo desse culto. Você que está ouvindo esse som, de continuar no pecado. Satanás continua lhe amarrando. Por isso que ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Mas o Espírito Santo veio testificar que Jesus é justo e justifica. Pode estar amarrado, pode estar na lama do pecado, mas se crê em Jesus, o Espírito Santo manda Satanás desaparecer. Porque ele não tem mais legalidade sobre a raça humana. Ô pastor Paulo, se toda a igreja entendesse isso, pastor, o poder do Espírito Santo seria muito maior. Glória a Deus, aleluia. Aí o demônio vai dizer, eu vou matar, e você cheio do Espírito Santo vai matar coisa nenhuma, porque Jesus derrotou Satanás. Satanás é o inimigo derrotado, condenado ao lago de fogo. Para ele não tem mais volta. Por isso que a igreja deve evangelizar. A igreja deve contar boas notícias. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, glória. Meu coração está assim pela boca, irmão. Aleluia. Glória a Jesus. A justiça ele veio convencer. Jesus é justo.
Creia nele, acredite nele, que ele é o padrão moral para todo ser humano acreditar em Deus. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Glória a Deus. Glória a Jesus. Ele é o caminho, ele é a porta de acesso ao Pai da glória. É ele que dá a vida eterna para quem crê. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! O Espírito Santo veio convencer esse mundo da justiça. Aleluia. Jesus é justo e derrotou Satanás. Paulo diz em Colossenses 2, 13, 14 e 15 que Jesus despojou os inimigos na cruz, rasgou a cédula que era contra nós, foi quitado para lá na cruz. Não tem mais dívida. Aleluia. Eu só me escordou, aleluia. Aleluia. Não tem mais dívida. Satanás é o acusador. Ele não pode te acusar de nada. Ele não pode te acusar de nada. Porque se ele acusar, o Espírito Santo vai dizer: ele é injusto, mas a justiça de Jesus é sobre ele, é sobre ela. Tu não pode acusar. Jesus é santo, Jesus é justo, Jesus é puro. A pureza dele está sobre ele, a pureza dele está sobre ela. Tu não tem que acusar. Tu pode acusar os erros dela que tu dominava, que era escravo teu, escravo teu. Mas agora não, agora é de Cristo. Sai, Satanás, sai. Já está perdoado, já está justificado. A justiça de Jesus é sobre quem crê. Pega, abre a boca, querido. Tu está justificado pelo Senhor da glória. Tu estás justificado, eu estou justificado, aleluia. Por isso que a gente pode cantar, por isso que a gente pode pular, a gente pode chorar, porque Deus nos recebeu. Glória a Deus. Aleluia. Termino. Terceiro ponto do Espírito: convencer o mundo do juízo, do mundo do pecado, da justiça e do juízo. 3 atitudes do Espírito de Deus: convencer esse mundo do julgamento. O Espírito Santo já disse: Satanás já está condenado, derrotado. E se o pecador, que já entendeu o pecado do mundo, a justiça de Cristo, não se arrepender, vai participar do juízo de Satanás. Exato, não é, pastor? Eu não quero não, eu não creio não. Então fica acorrentado com o diabo. Aí daí você vê dentro de casa os demônios fazendo a desgraça nos lares. Acabei de ler. Quase 300 mulheres de janeiro até hoje morreu. Hoje de manhã, em São Paulo, uma menina veio da farra, no meio do caminho daquela avenida de São Paulo, morreu. Hoje de manhã. Mas veio de uma farra. Porque foi seduzida pelas farras mundanas. Quando voltou para casa, morreu. Está lá a mãe desesperada, reconhecendo o corpo da filha. Uma jovem hoje de manhã. Eita Deus. Morreu sem Cristo. Foi seduzida pelo diabo, olha. E caiu nas garras de Satanás. E perdeu a salvação da sua alma. O inferno existe e é real. Aleluia. Aleluia. Deus grande, glória a Jesus. O Espírito Santo veio convencer esse mundo que ele está condenado diante do Senhor. Queira o homem ou não. Aleluia. Queira o Supremo Tribunal Federal de Brasília aceitar ou não. Queira os presidentes aceitarem ou não. Queira a Coreia do Norte que impede o Evangelho ser pregado aceitar ou não. Queira a China que impede o Evangelho ser pregado. Se o cristão é pego lá, ele é preso e vai trabalhar no trabalho subhumano quando não for assassinado. Queira ou não queira, ele está em juízo porque não crê em Jesus. Condenado, não tem mais salvação para eles. Está caminhando para um abismo eterno. Pode ter ouro até os dentes, mas o Espírito Santo veio convencer do juízo. Se o príncipe deste mundo condenado, ele já está condenado, quem segue ele, segue para o mesmo caminho do abismo. Ele é ilusionista. Ele coloca o encanto, ele coloca fascínio nesse mundo para que as pessoas gostem de festas, gostem de farra, gostem, e ali, daqui a pouco chega São João, festa junina. E daqui a pouquinho, você vai ver o pau entortar no Nordeste. Por quê? Porque o mundo está debaixo do juízo. Eita Deus. O príncipe desse século condenado.
Aleluia. Aleluia. Ontem, um monte de bala lá por cima. Parecia a guerra do Irã. Jesus de Nazaré. Quem está em Cristo se esconda. Guarde a sua fé. Eu não recordo, pastor, para concluir, qual foi o ano. Mas lá no Rio de Janeiro, na rompida do ano, o povo em casa rompendo o ano, e os traficantes, tiro para cima, na virada de ano, meia-noite. Os primeiros minutos do ano, uma bala perdida pegou no menino, João. No primeiro minuto da madrugada, do dia 1º daquele ano, o menino morreu com a bala perdida, bateu na cabeça do menino. Sabe por quê? Porque não está nem aí para Jesus. Não é a oração, não é a reza, não. É o Espírito Santo, é uma pessoa. É uma pessoa que ele deve estar morando em você, vivendo com você. Aí ele neutraliza, aí ele dá livramento. Aleluia. Está desenroscado dos demônios. Aleluia, glória a Deus. O demônio arma aqui, arma ali. A família, hein, pastor Paulo? O Senhor está na família. O marido não vai matar a esposa não vai matar o marido. Essa semana um presbítero da igreja matou a sua esposa, deu uma facada nela, que matou uma mulher, endemoniado. Sabe por quê? Ele estava endemoniado. E matou a menina. E aí? E ele pergunta, por que Deus deixou isso dentro da igreja? Mas ele assediava a menina desde os 13 anos de idade. E agora? Um veaco. Idade de ser bisavô da menina. E com 15 anos engravidou a menina. E a menina com 20 e poucos anos foi esfaqueada agora. Ela foi para o céu, eu não sei. Só sei que ele tentou se matar, está no hospital. Morre, mas não morre. Por quê? Porque o Espírito Santo não governava esse lar. Eita Deus. Se Deus não governar teu lar, os demônios vão ter acesso. Eita Jesus. Vai te distrair, televisão, internet, conversando asneira. E daqui a pouco tu vai ver um pau entortar pro teu lado. E se morrer, tua alma vai pro inferno. Dói? É o que o Senhor manda dizer. Goste ou não goste. Fique com a cara de chupando limão azedo. O problema é ser em sua cara. Cuidado para não ter um AVC aí. Se não tiver em Cristo, vai para o inferno. Porque o mundo está debaixo do juízo de Deus. Eita Deus. E não sou eu quem digo, não é o pastor Paulo, não é o irmão Brivaldo, é o Espírito Santo de Deus quem diz. Assim diz o Senhor. Aleluia. Alabadaga sobre pedecandaraia. Termino, pastor. Meu pai foi avisado tanto que evangelizei para o meu pai. Tanto. E um dia a gente num culto da festividade, Deus me deu uma visão, eu vi uma lâmpada estourando. E eu disse à minha esposa, vai morrer alguém de ataque fulminante. Aleluia. Sábado. Domingo está meu pai, depois que dançou, foi sentar em Casa Amarela. Depois que dançou com a mulher dele, quando foi sentar, tombou e teve um ataque fulminante. Estou enterrando meu pai. E agora? Meu pai foi para o inferno. Sem chance de salvação eterna. Meu pai, que eu evangelizei. Eu tenho Jesus no coração. Eu tenho. Mas estava na gafieira. Lugar, um ninho de Satanás. Ele estava lá, no ninho do diabo. E morreu lá. E o sonho dele era morrer dançando. Se eu morrer, eu quero morrer dançando. E Deus realizou o sonho dele. 64 anos de idade. Eu só tenho 43. Se Jesus não voltar, eu chegar aos 64, eu quero chegar assim, ó, pulando, dando glória e dizendo que só Jesus é o Senhor. Só Jesus é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. No dia do juízo, Jesus vai ter à esquerda dele os bodes e à direita as ovelhas. Sabe quem vai estar à esquerda de Jesus? Meu Pai. Eu vou ser salvo, pastor. Meu corpo vai ser transformado e glorificado, feito de Jesus. Meu Pai não vai me reconhecer, mas eu vou reconhecer Ele. E eu não vou dizer um pio, porque Jesus é o juiz. E quando chegar diante de Cristo, meu Pai, aquele negão, Geraldo, chegar diante de Cristo, eu vou estar de pé, olhando o julgamento. E eu vou reconhecer meu Pai. Só que eu não sou advogado dele. Quem é advogado é Jesus. E eu vou ver o meu Cristo mandar o meu Pai para o lado de fogo. Aleluia. Sabe
Sabe o que eu quero te dizer? Olha para cá. No dia do juízo tu vai ver teu ente querido que morreu sem Jesus. Tu vai ver teu ente querido partir para o inferno. Mas tu não vai poder fazer nada. A hora é agora. A hora é agora. A hora é agora. Meu pai disse, depois a gente veio sair. Depois. E não deu mais tempo. E não deu mais tempo. Muita gente que está ouvindo esse som, quero segredo agora não. E outra coisa para concluir, receber Jesus é querer a vida de Jesus, é querer o caráter de Jesus, é desejar Ele, é entender que Ele é perfeito, eu sou imperfeito, eu quero a vida dele, eu quero a moral dele, eu quero imitar Ele, eu quero a personalidade dele. Isso é você receber Jesus. O reino de Deus vinha até você e Deus governar você, governando o caráter de Deus. Por isso que a sua vida vai mudar tudo. Seu linguajar, suas roupas, suas amizades, tudo vai mudar na sua vida, porque agora é Deus, o padrão de Deus entrou. Aleluia. E não é mais o padrão desse mundo podre, perdido e debaixo do juízo do Senhor, crente. Fique de pé, eu vou passar para o pastor. Jesus está aqui. Glória. O Espírito Santo veio convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Da justiça porque eu vou voltar para meu Pai. E do juízo porque o príncipe desse mundo já está condenado. Esse é o papel do Espírito Santo. Glória. Aleluia. Mas tem uma boa notícia. Ainda dá tempo para quem está vivo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Eu vi um endemoniado matar uma jovem porque ele queria dar um beijo nela, evangelista. Um macho feio, um endemoniado. Ela não quis, ele foi e matou a menina porque não deu um beijo. Uma jovem essa semana morreu por causa de um som num bar. Olha onde? Num bar. Ela queria uma música, o outro cara queria outra música. Aí ela não deixou, o cara também não deixou, saiu nessa discussão, cadê a música? Aí ele saiu, voltou com 2 mulheres, voltou armado e saiu metendo bala no bar. E a bala pegou nessa jovem e matou a menina. Discussão por causa de música. Tu acha que isso é o quê? Só música? Só quer uma desculpa. Só quer uma desculpa, pastor. Só quer uma desculpa. É porque o povo brinca com o mundo espiritual. Acha que a gente está pregando, acha que aqui é fantasia, acha que isso aqui é conversa boba. Que Deus abra teus olhos espirituais e tu vê um monte de capeta aí. Porque tem gente que só vem para Jesus quando vê demônio. Quando você vê vários demônios na sua casa, fundo para cima, aí você vai dizer, é real. Demônio existe. Aleluia. 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 Deus, Aleluia. 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 Jesus está presente. Glória a Deus. 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 O mundo está em juízo. O mundo está debaixo de julgamento dos céus. O mundo vai sofrer as consequências amargas porque nega Jesus, não quer saber de Jesus, quer saber de Joelma, quer saber de Ué Safadão, quer saber de cantor, quer saber da televisão, quer saber da internet, quer saber só de dinheiro, quer saber de homem, quer saber de mulher, quer saber de criança, não quer valorizar o que Jesus fez na cruz do Calvário. O mundo está debaixo do juízo de Deus, igreja. Aquele que está em pé, olhe que não caia. Guarda a tua fé. Jesus disse, se os dias não fossem abreviados, nenhuma carne sobreviveria. Mas por causa dos escolhidos, Deus encurtou os dias de sofrimento. Louvado seja o teu nome, Jesus. Deus encurtou os dias de sofrimento dessa terra podre. Por causa de quem ele elegeu. Senão ninguém aguentaria o que vai vir por aí. Aleluia. O que vai vir por aí. Eu sinto a mão de Deus aqui, olha, a mão invisível do Senhor, olha. Aleluia. Aleluia, glória a Jesus. A mão celeste está aqui em nosso meio. Neutralizando as forças do diabo, pastor Paulo. Neutralizando as forças dos demônios, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, glória a Deus Deus. vai deixar sinais na terra dos viventes. Eu creio, bendito Deus vai deixar sinais na terra dos viventes.
Deus vai deixar sinais. Muitos irmãos pregaram no metrô de Recife. Os guardas foram tirar os irmãos para não pregar mais no metrô. Depois que tirou os irmãos, voou para cima e para baixo dentro do metrô. Metrô pegando fogo. E aí? E aí? E agora? Querendo barrar o próprio Deus. Olha o desmantelo dentro do metrô, olha. Gente roubando, gente se não roubar, o metrô pegando fogo, desmantelo. E para, e quebra. E está nesse desmantelo até agora. Por quê? Tentam calar a própria voz de Deus. Mas ninguém cala Deus. Ninguém cala Deus. Aleluia. Senhor, foi pregada a tua palavra. Senhor, tu bradaste na terra. Senhor, tu enviaste o teu Espírito para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, eu quero te louvar pela nossa salvação. Senhor, queremos te agradecer pela tua misericórdia sobre nós. Queremos te agradecer por estarmos vivos até agora. Queremos agradecer porque tu nos confiaste o Evangelho. Olha que coisa linda. O Senhor nos confiou o teu santo Evangelho para a gente proclamar. E como disse o apóstolo Paulo, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Ai da nossa alma se não anunciar as boas notícias, Senhor. Aleluia. Fortalece o pastor Paulo, da sua esposa, sua casa. Fortalece a nossa vida. Fortalece a vida e a fé de quem está aqui para não te negar, Senhor. Aleluia. Não abandonar a fé, Senhor. Aleluia. E aonde chegou este som? Quem deu ouvidos à tua palavra e quem não deu ouvido à tua palavra, seja feita a tua vontade. Tu quer salvar, tu quer libertar, Senhor. Mas tem gente de coração fechado, coração duro, Senhor, que não nega o pecado, que não crê em Jesus, que não quer Jesus. Senhor, a gente fez a nossa parte mais uma sexta-feira. A gente anunciou, proclamou, cantou. Bendice o teu nome, bendice o teu Cordeiro Santo. Ah, Senhor, a tua palavra não vai voltar vazia. Ela vai fazer aquilo que te agrada nesta noite. Ah, Senhor, vai inquietando quem for dormir. Vá, Senhor, na mente. Vá dizendo que ele é pecador, que precisa de Jesus, que precisa se arrepender, que precisa se converter, que precisa de um Salvador, que precisa urgentemente buscar a Jesus. Vai inquietando o Espírito Santo, vai inquietando no louvor, na pregação, na palavra, no sonho. O Senhor fala em sonho. Salva, salva, salva. A tua igreja pede que salve, salve, liberte, 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 liberta. Traz, Senhor, para a tua presença. Traz, Senhor, restaura, renova, reviva. Traz, Senhor, faz uma nova criação para te glorificar, para proclamar o Evangelho já Rio Showa e anunciar que só Jesus é o Senhor. Trabalha, Espírito de Deus. 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 Abra a boca, vaso de Deus. O azeite está sendo derramado nesse ambiente. Azeite puro, novo, cheiroso, glorioso, santo, precioso. Deixa o Espírito de Deus te renovar. Abre a boca, deixa ele te renovar. Deixa ele te renovar. Deixa ele te renovar. Abre a boca. Glorifique o Senhor. Glorifique o Senhor. Glorifique. Glorifique. Você está justificado, justificada. Glorifique. 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 Se agradeça, agradeça. O diabo não pode tocar em você. O diabo não pode mexer com você. O diabo não pode tocar nos seus. O diabo já foi derrotado, já está fracassado, já está condenado. O diabo já está perdido. Os demônios também, a morte, o inferno. Jesus é vencedor. Jesus venceu por nós. Agora, glorifica a Deus pelo sangue de Jesus. Eita, Jesus quer batizar você aqui. Jesus quer dar luz para você aqui. Enche, Jesus, enche.
corações, quebra o coração de pedra, transforma, liberta, salva nesta noite, convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, como foi a tua palavra nesta noite. Vai lá fora e traz, Jesus, traz o pecador nesta noite. Vai libertando, o Espírito Santo. Vai trabalhando, vai transformando, vai renovando, aleluia, vai enchendo. Oh Senhor, aleluia, vai renovando na tua graça. Aleluia, aleluia, vai neutralizando, Pai, oh Deus. Faz a tua vontade nesta noite. Faz o teu querer, Senhor. Quebra, Senhor Jesus. Liberta nesta noite. Aleluia, que maravilha, Senhor, a tua presença nesta noite. Eita, Jesus. Aleluia, 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 glória, 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 aleluia, aleluia, glória, glória, Espírito Santo, aleluia, aleluia, Jesus, aleluia, aleluia, glória, 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 aleluia, 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 glória a Deus, aleluia, irmãos. Isso é maravilhoso, irmão, aleluia. Isso é o Espírito Santo de Deus trabalhando no local, no ambiente. Quantos creem que Deus está aqui nesta noite? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Ele disse, eu vou para o céu, mas enviarei o outro Deus, o Espírito Santo, da parte de mim. E ele dará as dons aos homens. Aleluia.